O que são células? Unidades básicas da vida. As células são as unidades básicas da vida, pois são os componentes mais simples que podem realizar todas as funções da vida. Elas são formadas por membrana celular, citoplasma e núcleo. Como as células são vistas? Com o microscópio. As células são muito pequenas, por isso, só podem ser vistas com microscópio. Quais são as células visíveis a olho nu? As células do ovo, as células vermelhas do sangue e as células do intestino. As células do ovo, as células vermelhas do sangue e as células do intestino são grandes o suficiente para serem vistas a olho nu. Além de serem a base da vida, as células têm a capacidade de reproduzir-se. As células têm a incrível capacidade de se reproduzir, garantindo a continuidade da vida e a herança de características genéticas para as gerações futuras. Quais as partes básicas de uma célula? A membrana celular, o citoplasma e o núcleo. A membrana celular é a capa que envolve a célula, o citoplasma é a parte interna da célula onde ficam as organelas, e o núcleo é a parte da célula que contém o DNA. Qual é a função principal da membrana plasmática? Regular a passagem de substâncias. A membrana plasmática atua como uma barreira seletiva, controlando a entrada e saída de substâncias na célula. O que é o citoplasma? É a parte interna da célula, onde ficam as organelas. O citoplasma é a parte interna da célula que contém as organelas, que são estruturas que realizam diferentes funções na célula. O que é o núcleo? É a parte da célula que contém o DNA. O núcleo é a parte da célula que contém o DNA, que é o material genético da célula. O que é o DNA? É o material genético da célula. O DNA é um material químico que contém as informações genéticas da célula. DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico. Qual é a principal característica compartilhada por todas as células? Núcleo celular. A presença ou ausência de um núcleo celular é uma característica importante que diferencia as células em dois tipos: células procariontes, sem núcleo definido, e células eucariontes, com núcleo definido.